Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimindo aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Hoje o culto está intenso, muita coisa boa de Deus para nós. Inclusive estamos estudando a série do Apocalipse, mais precisamente falando das 7 igrejas. Por que, pastor, mais precisamente? Porque no livro de Apocalipse tem vários outros assuntos, como por exemplo, nesse livro fala sobre a marca da besta. Você já deve ter ouvido falar, né, sobre o chip e aquela coisa toda. No livro do Apocalipse também fala sobre o 666. No livro de Apocalipse fala sobre o tribunal de Cristo, sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento. São assuntos importantes. Quem sabe a gente esbarra em um ou outro, mas o nosso foco principal são as 7 igrejas do Apocalipse. Explicando para quem não veio domingo passado e não ficar perdido, o Apocalipse foi escrito numa época de perseguição religiosa. O Império Romano, que dominava na época, estava perseguindo os cristãos. E perseguindo por quê, pastor? Assim do nada, assim sem terem feito nada? Aí eu lhe explico um princípio importante. Na época, o César, a autoridade maior, ele desejava não apenas ser autoridade política, que já era, mas desejava também ser autoridade religiosa. E eles então, os César, lembrando que César não é um nome, apesar de ser um nome próprio, César é o título que ocupava, assim como hoje presidente. Então, o César da época era um imperador chamado Domiciano. E esse homem, portanto, começou a perseguir o povo de Deus, e ele conclamava com que as pessoas adorassem César como se fosse um Deus. Diga misericórdia. Então, não era algo que o povo de Deus estava indo contra uma autoridade, não, até porque a Bíblia diz que nós devemos ser submissos à autoridade, isso é a pura verdade. Mas o problema é que César não apenas queria ser autoridade política, queria ser também uma autoridade divina, se intitulava como um Deus. E o povo de Deus era obrigado a negar a fé em Cristo, esse período já é pós-Cristo, pós-ressurreição, era obrigado a negar Cristo e aceitar a César como se fosse um Deus. Quem entende isso, diga misericórdia. Então, esse foi o contexto para você entender a história de hoje. Domingo passado, estudamos sobre Éfeso, que foi a igreja número 1. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja número 2, que é Esmirna. E o apóstolo João, o apóstolo do amor, foi quem recebeu a revelação do Apocalipse numa ilha chamada Patmos. Deus foi revelando para ele, aí foi um dia que a gente estudou, que era para escrever tudo. Estava naquele dia na igreja? Era para poder escrever tudo, porque Deus iria dar recados importantes. O irmão João escreveu tudo? Escreveu, tanto que esses recados chegam às nossas mãos hoje. Olha a importância de você registrar o que Deus fala contigo. Talvez a agenda que você anota aí hoje dos estudos da Bíblia, amanhã seus filhos, seus netos olharão e serão edificados também no nome de Jesus. Amém, gente? Até guarde as lições, viu? Guarda para mostrar um dia para os seus netos. Pronto. Aí a lição de hoje é sobre Esmirna, e vamos já chegando à introdução. Eu tenho procurado trazer um trecho de introdução, um trecho sobre a história da igreja e um trecho sobre a recomendação de Deus, para resumir a carta. A introdução é bem assim:
Diferentemente da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna não é mencionada em nenhuma outra parte do Novo Testamento, mas há indícios de que ela também tenha sido estabelecida por Paulo, o apóstolo Paulo, e seus companheiros. Como é assim, pastor? A igreja de Éfeso, além da carta à igreja de Éfeso do Apocalipse, tem uma outra carta que está no Novo Testamento, que é a carta aos Efésios. Então tem outro lugar falando alguma coisa para o povo de Éfeso. E por sinal, a carta de Éfeso foi recriminada porque deixaram a prática do primeiro amor, correto? E se você for ler o último versículo da carta aos Efésios, você percebe que a Bíblia fala lá sobre amor. Então os assuntos estão interligados. Já essa de hoje, que é Esmirna, não tem um outro livro da Bíblia com o nome Esmirna. Foi diretamente mencionado tão somente em Apocalipse. A cidade de Esmirna, fundada por Alexandre Magno, alguém o conhece como Alexandre o Grande, era bonita, rica e rival de Éfeso, que era a capital. No ano 26 do ano atual, várias cidades da Ásia Menor competiram pelo privilégio de construir um templo ao imperador Tibério. Esmirna ganhou de Éfeso esse privilégio. Leia comigo esse grifo. Era uma cidade famosa por seu porto e pela mirra que produzia. Apesar de inferior a Éfeso e de não possuir os atrativos de Laodiceia, se gabava de ser a mais importante da província. Essa cidade existe hoje e chama-se Izmir, e é a principal cidade da Turquia. E em questão de tamanho, é a terceira maior da Turquia. O nome dela hoje é Izmir. Mas para um pouco aí a leitura e atenção, olhe adiante. A Bíblia está dizendo que essa cidade chamada Esmirna, ela concorreu com a capital, Éfeso, para poder então dar uma homenagem ao imperador Tibério. Eles desejavam, portanto, edificar algo em favor do imperador Domiciano. Sabe quem ganhou? Não foi a capital, não. Quem ganhou foi Esmirna. Então isso fez de Esmirna, mesmo sem ser capital, uma cidade mais pomposa, uma cidade assim com orgulho de ter ganhado da capital. Vamos imaginar, é igual, por exemplo, o Rio de Janeiro, outro tempo, foi escolhido como a cidade para receber Olimpíadas, para receber Copa e algumas outras capitais também. É como se, entendendo aqui, ou entendendo no Rio de Janeiro mesmo, em vez de ser feito o evento no Rio de Janeiro, ser feito em Niterói. Ou vamos entender do nosso dia a dia, Santa Catarina. Em vez de ser em Florianópolis, ser feito em Criciúma. Entenderam isso ou não? Então, Florianópolis, por favor, só para a gente entender. Então, Florianópolis ficou doída, porque a outra cidade, sem ser capital, ganhou dela. Por contrário, a cidade vencedora, mas ficou toda metida, só para você entender o mistério, porque ganhou da capital. Quem entende isso, balança a mão e diz: estou entendendo. E é sobre essa que estamos estudando hoje, que é a cidade hoje, atualmente chamada Izmir. Lendo adiante, leia comigo por sinal, o grifo. Para a igreja de Esmirna, Jesus não fez nenhuma reprovação. Que incrível, né, gente? Então, as demais igrejas, não vamos falar das demais, que ainda é assunto futuro, mas a igreja anterior, que foi Éfeso, o Senhor teve reprovação em relação a elas. E qual foi a reprovação? Deixaste o primeiro amor. Já essa que estamos estudando hoje, chamada Esmirna, essa não teve reprovação de Jesus.
Pelo contrário, ele bateu o raio-x, examinou, percebeu, buscou daqui, buscou de lá, e não reprovou nada daquela igreja. Quem dera, hein? O bom Jesus passar entre nós e não nos reprovar. Quem dera, que o Senhor nos abençoe nisso, porque a verdade, Jesus está passando por aqui. Tomara a Deus que Ele não nos reprove. Ah, pastor, estás falando de reprovar a igreja da graça? Não, eu poderia até tocar num assunto ministerial, mas não é isso aí não. Eu não estou falando de denominação. Tanto que a igreja, na verdade, não são as quatro paredes. Isso aqui é o local de culto que nós temos. A igreja somos nós. Então, repito, se o Senhor está aqui hoje, passando entre nós, que Deus ajude, que Ele não nos reprove. Examine você, se você mereceria, já copiando a palavra reprovar, mereceria passar de ano. Examine você, como é que está a sua vida com Deus. Talvez alguém passaria pela recuperação. Talvez alguém passaria direto. E talvez alguém perderia o ano. Levanta a mão e os olhos para o céu e diga: ajuda-me, Senhor, eu não quero ser reprovado. Amém? Aquela igreja não foi. Aí tem algumas lições que a gente vai estudar sobre ela. Seu nome significa cheiro suave, porque em seu entorno encontra-se em abundância uma planta aromática chamada mirra, e essa essência, esse perfume, era muito usado para embalsamento, certamente medicinal, para poder até conservar o corpo ainda outro tanto, sem decompor. Isso aí foi força para a cidade. Uma igreja que foi provada e venceu, deveria ser fiel até a morte. Jesus se revelou a essa igreja como o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O pastor da igreja de Esmirna era Policarpo, discípulo de João, que se tornou um dos mais notáveis pais da igreja. Pare um minuto. Perceba que o Policarpo, de acordo com a história, ele foi discipulado por um homem chamado João, o apóstolo João, o apóstolo do amor. E aqui eu preciso fazer uma pausa. Se nós somos servos de Deus, nós temos que produzir discípulos, pessoal. Nós não podemos só escantar banco ou poltrona. Nós não podemos só engordar espiritualmente e não multiplicar. A nossa missão é fazer discípulos, preparar pessoas, expandir a visão. Eu aprendi de cá, eu compartilho de lá, e eu vou preparando discípulos. Amém, gente? E quem preparou o Policarpo, nós vamos ler sobre ele, ele foi um mártir. Mártir é aquele que morre pela causa do evangelho. Quem preparou ele, quem discipulou ele, eu digo sem ofender os demais, foi simplesmente o melhor. A Bíblia o considera como, os estudiosos o consideram como o apóstolo do amor. Que coisa linda, gente. Mas onde queres chegar, pastor, que eu não estou entendendo? Que discípulo você já preparou? Tem gente que não consegue discipular nem os filhos. Tem gente que não consegue discipular nem a si próprio. Diz que vai ler a Bíblia, está lá encostada, cheia de poeira. Ou vai ver, até comprou uma Bíblia nova, só para o psicológico ficar em paz. Mas não usa. Sabe quando você compra caderno novo e as páginas estão grudadas ainda? Não tem graça. Você até resolveu o seu psicológico. Comprei uma Bíblia. Eu só não leio, mas eu comprei. É igual aquele outro que decide fazer ginástica.
Já comprei a esteira, mas não sobe nela para andar. Adianta? Boa noite, gente. Adianta comprar esteira? O psicológico está direitinho. Já investi na minha saúde. Já estou em paz comigo mesmo. Mas a esteira está sendo usada de cabideiro. É a mesma coisa na fé. Não adianta teoria, não adianta falar bonito, não adianta buscar palavras bonitas do dicionário, se o coração estiver longe de Deus. Quem entende isso, balança a mão e diz: estou entendendo. Então o apóstolo João preparou discípulo que foi Policarpo. Agora, diretamente sobre a igreja de Esmirna. O texto-chave é Apocalipse 2, verso de 8 a 11, que inclusive a gente lê. Abra a tua Bíblia lá. Apocalipse 2, versículo 8 a 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que tremendo, pessoal. Então, o texto sagrado a respeito de Esmirna é esse aí que nós lemos. Coloque na tela o 8, para a gente meditar um pouquinho nele. Coloque na tela o verso 8º. O texto começa dizendo: e ao anjo da igreja. Eu já estou agora no ponto ali embaixo. Pontos importantes. A carta foi endereçada ao anjo da igreja. Esse aqui é um ponto importante. Eu enumerei pelo menos 4, para a gente aproveitar bem o tempo e entender o que isso tudo quer dizer. O primeiro ponto aqui importante é que essa carta foi endereçada ao anjo da igreja. Pastor, onde está o anjo dessa igreja? Não, aí você tem que entender essas figuras que Apocalipse usa. A palavra anjo em Apocalipse, em alguns textos, quer dizer o pastor da igreja. Então aquela carta, esta carta, foi endereçada diretamente ao pastor. Quem entende isso, diga: eu entendo. Pus em parênteses de propósito, para você não esquecer. Isso quer dizer autoridade espiritual. Deus, ele trabalha respeitando as autoridades. Afinal de contas, quem dá autoridade é Deus. A Bíblia diz que o homem não pode receber qualquer coisa do céu se não lhe for dada por Deus. O que você tem hoje é porque Deus permitiu você ter. Amém, gente? Isso aí é escritinho, você pode ler na Bíblia que está escrito isso lá. Então perceba, Deus, ele institui a autoridade, ele recomenda obedecer à autoridade, e ele respeita a autoridade. Afinal de contas, quem dá autoridade é ele. Aqui é um princípio importante de autoridade espiritual. Eu vou falar desta igreja para você entender, só para você entender que até na religião, até na igreja, existe autoridade espiritual. Esta igreja que você está agora, Próspera Criciúma,
Administrativamente falando, no ambiente autoridade espiritual, ela é uma sede regional. Então, esta igreja, acoberta não seria a palavra certa, administra, auxilia, estende a mão, respalda algumas outras congregações. Entende isso? Esta é regional. Assim como aquelas outras congregações precisam respeitar a autoridade espiritual desta e do anjo dela, que atualmente sou eu, o amanhã pertence a Deus, esta congregação que é sede regional, também remete a autoridade espiritual para a sede estadual, que costuma ser na capital. No nosso caso, é a nossa igreja estadual em Florianópolis. E na igreja estadual, tem um pastor que é o pastor estadual. E esse pastor estadual, ele, espiritualmente falando, administra, orienta as congregações e os pastores do estado. Quem entende isso, balança a mão e diz, estou entendendo. Eu estou falando um pouquinho da nossa igreja para você entender o mistério de autoridade espiritual. Sob a sede estadual, tem autoridade sobre também, que é o presidente, ou melhor, que é o pastor dos pastores. Na nossa igreja existe um pastor dos pastores, que é o pastor Jaime de Amorim Campos. Ele administra, orienta e dá cobertura espiritual, isso aqui no organograma do nosso ministério, a todos os pastores do mundo, porque temos igrejas também fora do país. E ele é vice-presidente da igreja. Acima dele existe o presidente da igreja, que é o nosso missionário Soares. Desde a igreja menor, que foi aberta hoje, até a igreja de sabe lá quanto tempo de idade, precisa obedecer à autoridade espiritual. Por que eu estou fazendo esse rodeio todo? Para que você compreenda que até na religião isso existe. Isso não é um querendo ser melhor que outro, não. Isso significa respeito à autoridade. E aqui mora um problema muito sério. Pessoas que não honram a autoridade espiritual. Suicídio espiritual é a pessoa que não honra seu pastor. Já tive caso até nesta igreja, claro que eu não vou falar nome, alguém que um dia foi até da equipe, começou em outra igreja, já estava como auxiliar em outra igreja, e depois me procurou só dizendo, pastor, eu quero mudar de igreja. Falei, ok, vamos orar sobre isso. E eu, ali certamente guiado por Deus, eu disse, vamos orar durante uma semana sobre esse assunto aí, para ver se Deus está no negócio. Aí a pessoa já remendou, não pastor, o senhor já não entendeu, eu já estou na outra. Você entendeu ou não? Sim ou não? Eu já fui, pastor. Aí eu olhei assim, com esse rostinho simples que você está vendo, eu falei, o que você quer de mim então? Você já foi. Entendeu o mistério? Você já foi. Quer o quê? Quer que eu aperte sua mão e diga tchau? Você entende a importância de autoridade espiritual, pessoal? Sim ou não? É sério demais. A Bíblia diz que o pastor tem uma responsabilidade do cuidado com as ovelhas. E acredite, não é querendo dar carteirada não. Tem ovelha que dá trabalho. Você já viu alguma por aí ou não? Tem ovelha que dá trabalho. Até na época verão, não é o primeiro verão que eu estou aqui, às vezes o pregador sente falta, puxa vida, estou dando exemplo, estou com falta daquela irmãzinha que senta aqui na frente. Ai meu Deus, o obreiro, vê lá como que ela está, vai ver ela está precisando de ajuda. Não, nada, vai ver está de perna para cima tomando água de coco na praia. Isso é sério. A autoridade espiritual. Se você deixou de respeitar a sua autoridade espiritual, você está fadado à morte espiritual. Porque este é um princípio divino. E se por algum motivo isso está acontecendo, ora a Deus.
porque Deus não está nisso não. Quem entende, balança a mão e diz: estou entendendo. Deus não está nisso. Já vi caso do membro ouvir a voz do pastor no microfone e já se incomodar com a voz. Está errado esse negócio, como assim? Não aguenta mais ouvir a voz do teu pastor? Pode ser que coloque a mão na cabeça e o bicho até esteja ali atormentando. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Isso aí tudo é o princípio de vida, autoridade espiritual. Inclusive, para você que quer avançar um pouquinho mais, leia um livro chamado Lealdade, Deslealdade. Um livro que você precisa devorar sobre esse assunto aí. Vale até para obreiro, leia e depois me conte. Item 2. A tribulação revela quem é fiel. O que o texto sagrado diz? Ser fiel até a morte. Na hora do aperto, na hora do apuro, que demonstra ser verdadeiramente se a pessoa é fiel. Tem gente que no primeiro apuro abandona a fé. Tem gente que no primeiro apuro abandona a igreja. Já disse outro dia e repito: melhor do que, se algum dia Deus lhe puxar a orelha, melhor do que você mudar de igreja, é mudar de atitude. Amém, gente? Melhor, repito, melhor do que mudar de igreja, é mudar de atitude. Que Deus nos ajude a repetir palavras do salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele também dizia: o Senhor sendo meu pastor, nada me faltará. Ele também dizia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diga glória a Deus, gente. Que a nossa fé esteja em dia para confiar em Deus até mesmo na tribulação. E a verdade, o resumo da igreja de hoje é esse: é confiar em Deus mesmo nas piores tribulações. Não sei para quem vale, mas talvez aqui tenha alguém que está diante de alguma luta financeira, luta sentimental, luta familiar, luta na questão da saúde e tantas coisas mais. Esse livro, essa carta, promete e ensina a gente ser fiel até a morte, como se fosse um casamento, até que a morte vos separe, é dito lá, e no nosso caso aqui, nem a morte nos separa, porque se morrermos, mais perto de Deus nós estamos. Levanta a mão e diga: oh glória a Deus. É a promoção do crente. Se a pessoa partiu desta e partiu na fé em Deus, isso aí é promoção. Pode parecer estranho para os nossos ouvidos, mas a Bíblia diz que preciosa é a morte dos seus santos. Glória. Diga: Deus é bom. Que mais, pastor? Terceiro item. Estou trazendo os itens principais para não alongar, né? Leia comigo o terceiro item. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. O texto diz: em meio à riqueza de uma grande cidade, uma pobre igreja lutava para sobreviver aos ataques impiedosos do Império Romano. Então entenda, a cidade era rica? Era. Ela tinha produção de mirra, como nós falamos. Ela até ganhou, lá no período do Império de Tibério, a força acima da capital, como nós já falamos aqui. Ela tinha boa riqueza e era uma cidade bonita. Só que ali havia um grupo de cristãos que, economicamente falando, não era rico não. Até porque eles eram escravizados pelo Império Romano. Quem entende isso, diga: eu entendo. Só que
Jesus olhou para eles, eu acho isso aqui bonito, por isso que eu destaquei. Jesus olhou para eles e disse: financeiramente falando, vocês estão com pouco recurso, mas eu, Jesus, digo que vocês são ricos. Que bonito, né? Eu posso entender como uma profecia de que o Senhor não permitiria eles terem falta de nada? Eu posso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, poderia, mas ele estava falando de coisas mais especiais. Ele está dizendo o seguinte: eu não vejo como o homem vê, o jeito de eu ver é diferente, mesmo que as pessoas não deem valor a você, eu dou. Você está entendendo o mistério ou não? Mesmo que você pense que você perdeu o seu valor, Jesus está dizendo: você tem muito valor para mim, você tem uma riqueza muito grande para mim. Isso aqui é bonito, gente. Talvez alguém está com a alma assim no chinelo, isso aí às vezes passa dias assim, vai vir até levantar, é um Deus nos acuda, e não é por causa de sono, é por causa talvez de melancolia, tristeza, depressão, amargura, coisa ruim, pois o Senhor está falando: se alguém não te dá valor mais, eu dou. Vira para o seu vizinho, diga: você é rico. Vira para o outro vizinho, diga: você é rico. Oh, glória a Deus. Estamos entendendo isso, igreja? Quem entende, balança a mão e diga: oh, glória. Você é rico. Que coisa linda. O que mais? Item 4, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. A gente está destrinchando o versículo que a gente leu. O que é isso aí, pastor? O dano da segunda morte. Entenda, a primeira morte é aquela que todos nós já conhecemos, é aquela em que um dia chegará. Claro que certamente muita gente não deseja que seja breve, mas um dia chegará em que a matéria, o nosso corpo, vai se cansar e o espírito vai voltar para Deus. Isso aí é a morte física. Que morte é essa, pastor? Segunda morte? A Bíblia está falando em reencarnação? Não. Deixa eu até aproveitar a ocasião e falar. A Bíblia reprova reencarnação. Pastor, mas eu aprendi, a pessoa ela tinha uma história para escrever e não deu tempo, então ela voltou no corpo do neto. Não, por mais bonito que seja a história, a Bíblia reprova isso aí. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso virá o juízo. Então esse negócio de falar que vai voltar na vida de alguém, vai puxar o pé de alguém, e vai puxar o cobertor de alguém, e vai atazanar a esposa que o traiu, para de bobeira, isso aí é conversa, à luz da Bíblia. Quem entende isso, diga: eu entendo. Pastor, então o que eu preciso entender? Cuide das suas atitudes hoje, é a vida que Deus te deu. Quando essa vida terminar, restará o grande julgamento, restará o nosso encontro com Deus e a prestação de contas de tudo que fizemos e deixamos de fazer. Não terá repescagem. Entende isso? Sim ou não? Pastor, eu já estava desgostoso dessa, estava esperando a próxima. Não, então se ajeite nessa. Pastor, mas eu pintei o 7 e o 70. Jesus é tão lindo que Ele apaga os nossos pecados e nos dá uma nova vida. Isso é bonito. Como que faz? Então, pastor, tem de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tem que passar pelas águas do batismo, tem que ser um cristão fiel, não só hoje, não só no mês do batismo, até a morte. É o que nós lemos aqui. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem entendeu isso, diga: eu entendi. Vamos ao terceiro e último ponto, para a gente fazer a nossa oração. Naquela igreja, como falamos,
o apóstolo João tinha preparado alguém que foi um homem chamado Policarpo, e este homem foi lindamente usado por Deus para poder propagar o evangelho, multiplicar a visão e tudo mais. Jesuicidência até de que essa semana e esse mês a igreja lançou um DVD que fala sobre a história de Policarpo. Não sei se você já ouviu a respeito, mas depois até sugiro que você adquira. É a história do pastor desta igreja que nós estamos estudando hoje. Amém? Depois procure, é bom você tê-lo como leitura complementar. Vamos lá. Em um tempo terrível de dominação romana, os cristãos eram lançados aos leões, ou queimados sobre estacas. Um dos últimos a morrer heroicamente foi Policarpo. Enquanto ele enfrentava a multidão sedenta de sangue no estádio municipal, no Coliseu, o imperador romano exigia que jurasse por César e amaldiçoasse a Cristo. Seus malfeitores queriam que ele dissesse Kaiser Curios, isso aí grego, que quer dizer César é Senhor. Mas ele reafirmou que, lê comigo igreja, Jesus é o Senhor. Que coisa linda, gente. Então ele foi pressionado. Seu Policarpo, nega isso aí tudo, fala que tudo isso aí é uma mentira, fala que isso aí tudo foi coisa da sua cabeça, esquece esse Jesus que você anda pregando aí e confessa que César que é Deus, César que é Senhor. Policarpo falou, não posso fazer uma coisa dessa não, quem é Senhor é o meu Jesus. O teor da carta de Esmirna é nós não negarmos a fé, mesmo na tribulação. Mesmo que você esteja vivendo alguma tribulação é fase difícil, não se entregue, continue firme com Deus. Ao que vencer, não provará o dano da segunda morte. Então a resposta virá para o vencedor. Eu pergunto, tem vencedor aqui? Diga, glória. Que mais? Olha o que esse moço chamado Policarpo disse, já era senhor de idade, né? Policarpo respondeu calmamente, leia comigo o que ele disse, quero te ouvir. Por 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar meu rei, o qual me salvou? Que bonito, gente. Ele ali, diante da autoridade romana, que poderia soltar os leões para matá-lo, que poderia queimá-lo na fogueira, como muitos crentes foram queimados, que poderia usar da espada e matá-lo, ele não negou a fé em Jesus. Pastor, tem gente que nega a fé em Jesus hoje? Nega por muito menos. Tem gente que está trocando a fé em Jesus por um pratinho de lentilhas, igual foi a história do Isaú e do Jacó. O Isaú vendeu o direito dele por um pratinho de comida. Diga Jesus, amado. Tem gente negando o Senhor, pastor? Tem. Como que se nega o Senhor hoje? É a pessoa que não cumpre o que Deus fala, está negando a Deus. Tem gente que tem vergonha de ter uma Bíblia. Tem gente que tem vergonha de dizer que está vindo a uma igreja, está negando o Senhor. A Bíblia diz que se nós envergonharmos do Senhor aqui, Ele nos envergonhará lá. Diga, Jesus, a coisa é séria, pessoal. E o Policarpo disse, como que eu posso falar mal desse Deus que me ajudou, abençoou isso e aquilo outro? Eu vivo com esse Deus, com esse Senhor, 86 anos da minha vida, Ele nunca me fez mal, só me fez o bem, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Aí o pessoal fala que César é o Senhor, fala que Ele é o Senhor, fala que César é Deus. Ele falou que nada, Jesus é o Senhor. Ele não se importou com a tribulação. Que coisa séria, gente. Antes de ser queimado,
orou bendizendo a Deus por ter sido julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires, morrer pela causa do Evangelho e do cálice de Cristo, para a ressurreição da vida eterna, da alma, do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Entenda uma coisa antes da gente prosseguir na leitura. Existe uma carta chamada O Martírio de Policarpo. Isso aí é história. E nessa carta traz detalhes de como isso aí tudo foi. Conta-se de que os malfeitores, quando chegaram a Policarpo para levá-lo ao Coliseu, para poder envergonhá-lo e matá-lo e tal, e tal, e tal, Policarpo disse: ô soldados, vocês devem estar com fome, sentem-se, para que essa pressa toda? Vamos comer. Os soldados, um olharam para o outro e falaram: eu estou com fome mesmo, vamos comer. Sentar e comer, e comer, e comer. Aí o Policarpo disse: olha, enquanto vocês estão aí comendo, deixa eu em paz, 1 hora pelo menos, que eu vou ali fazer uma oração, aí daqui a pouco a gente vai lá. Que fé é essa, gente? Você está entendendo o mistério ou não? Aquele pessoal foi para fazê-lo mal, aquele pessoal foi para levá-lo preso, e para levá-lo diante do Coliseu, para poder queimá-lo, e tal, e tal, e tal. Ele deu comida, e ainda foi falar com Deus. Acredita-se que a oração dele tenha sido assim: Deus, abençoa meus inimigos, abençoa esse povo que está ali comendo, eles querem me levar, abençoa eles. Eu te louvo porque o Senhor está me escolhendo para eu ser um mártir, para morrer pela causa do Evangelho. Eu te louvo por esse prêmio, por esse privilégio de morrer por te amar. Eu te louvo, abençoa meus inimigos. Aí ele terminou a oração, chegou lá na mesa: pessoal, estou pronto. Como assim? Entende o que estamos lendo? Sim ou não? E ele foi levado. A história diz que primeiro disseram para ele: nós vamos soltar os leões. Ele falou: pode soltar. Aí eles acharam ele meio afoito, meio ousado, e disseram: você está meio para frente, né? Nós vamos colocar ele no fogo. Ele falou: pode pôr. Eu não temo esse fogo que queima aqui agora e logo para. Eu temo é o fogo daqueles que passarão na morte eterna. Ele tinha resposta para tudo. Conta-se a história de que o fogo não teve poder sobre o corpo dele. Como se fosse uma auréola. O fogo ficava ao lado, mas não o queimava. Que é isso, gente? Diga: Jesus amado, que é isso? Aí, claro, o Império Romano e tal, e tal, e tal. Aí então precisamos matar esse homem está incomodando, nem fogo mata. Conta-se a história que aí então fizeram uso da espada e então mataram. Mas onde está a nossa lição? Ser fiel até a morte. Para você continuar professando a tua fé a Deus até as últimas consequências. Não se entregue. Essa tribulação, ela terá um fim. Essa tribulação não durará para sempre. E ao que vencer, não provará a segunda morte. Se hoje nos sobreviesse perseguições semelhantes, quantos teriam a mesma certeza e o mesmo sentimento de Policarpo? Tem gente que abandona, pessoal, a fé por bem menos que isso. Tem gente que, se alguém olhar torto para ele, ele já fala: eu já não quero mais ser crente. Tem gente que talvez por algum desconforto na igreja, abandona a igreja. Você tem visto nos noticiários
Tem homens de fé aí espalhados pelo mundo que estão morrendo pela causa do Evangelho. Tem visto ou não tem? Que coisa séria, pessoal. Ser fiel até a morte. Então a nossa vida com Deus não é só para hoje, não é só na Semana Santa, não é só na quarta de cinza. A nossa fé com Deus tem que ser até a morte. E a morte vai nos separar? Não, é aí que é bonito. A morte vai nos ligar mais pertinho de Deus. Enquanto a banda se ajeita, Romanos, abra a tua Bíblia lá e eu vou terminar lendo esse texto. Romanos 8, versículo 35. Irmão Jetson, eu lembrei daquele hino que o irmão louva, e como é o título da canção? Eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor. Pode se ajeitando que nós vamos louvar juntos. Linda essa canção. Olha o que diz em Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. 38, leia comigo. Porque estou certo de que nem a morte, olha que coisa séria, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, leia comigo, gente, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E aplauda Jesus bem forte. Louve a Deus, irmão Jetson. Sentadinho mesmo, a letra na tela. Louve ao Senhor. Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Oh, glória a Deus. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor
Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Glorifique ao Senhor com suas palmas. Irmão Jedson, ainda fique por perto. Igreja, eu poderia terminar a mensagem aqui, falar tchau, vai na paz e tal, mas eu vou convidar pessoas aqui adiante que estão diante de uma grande tribulação. Pessoa que diz: pastor, é muita luta. Pastor, eu já pensei que eu não vou suportar. Já passou pela minha cabeça desistir. Já passou pela minha cabeça que eu não vou dar conta. Isso tudo é o inimigo te engambelando, é mentira. Porque o Senhor estará contigo até a consumação dos séculos. Pastor, mas me falta força. Eu vou pedir a Deus para te ajudar na tribulação. É teu caso? Sem pensar duas vezes, que a conexão com Deus é rápida. Vem à frente que eu vou pedir a Deus por você. É alguém que diz: pastor, eu estou diante de uma tribulação, eu preciso de ajuda dos céus, pastor, eu preciso. E eu vim aqui hoje, eu vim aqui hoje para receber essa oração. É teu caso, repita, a conexão com os céus não é lenta não, é rápida. Se é teu caso, você pula da cadeira e vem aqui adiante. O obreiro me ajuda a posicionar os irmãos, em nome de Jesus. Eu louvarei ao Senhor. Os irmãos adiante do altar também louvem. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Ele é Rei. Mais uma vez igual, o refrão. Louve. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Oh, glória a Deus. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Irmãos aqui adiante do altar, Deus está lhe dando uma oportunidade de rasgar o coração adiante do altar. Estar adiante do altar representa estar diante de Deus, mas é para rasgar o coração mesmo. Aquele assunto que te dá tristeza, rouba sono, tribulação, ele não ganha de Deus. E eu vou pedir a Deus que te ajude. E os demais irmãos da igreja, seja valente, estenda a mão e abençoe os seus irmãos. Os obreiros, mulher, ore pelas mulheres. Obreiro, homem, ore pelos homens. Me represente, abençoe os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu vou orando, ó Pai, pela sua igreja, eu vou orando pelos teus filhos. Meu Deus, e eu peço aquele teu toque de vitória. Obreiro, é um toque para vencer a tribulação, não é libertação não. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço aquele teu toque de vitória. Eu peço, ó Deus, aquele toque especial. Eu quero ver este meu irmão avançando, Pai. Eu quero ver este meu irmão dando a volta por cima, em nome de Jesus. Essa tribulação, ela vai ter um fim. Esta tribulação não vai roubar a fé dela. Não vai fazê-la desistir. Meu Deus, eu estou ministrando a tua bênção. Eu estou ministrando agora a tua vitória sobre a vida do teu servo, sobre a vida do teu povo. E o obreiro vai me representando. E eu quero que todo irmão adiante deste altar receba esta oração. Me represente, obreiro, fazendo esta bonita oração. Pai, este meu irmão passará pela tribulação e sairá do outro lado vitorioso. Este meu irmão não vai se entregar. Não
não, não, não. Esta tribulação, ela não é maior que Deus. Esta tribulação não ganha do Deus Pai poderoso. Ela é fraca diante do nosso Deus. Coloca a tua mão, Senhor. Coloca a tua mão, grande Rei. Ajuda este meu irmão que já pensou em desistir. Ajuda este meu irmão que está, meu Pai, pensando que a vida não vale mais a pena. Deus está te alcançando, cristão. Deus está estendendo a mão dele sobre tua vida. Deus está colocando o reforço da equipe dele nos teus caminhos. E pode ir orando, e pode ir orando, e pode se movendo, e pode se envolvendo com o Senhor. Meu Deus, eu estou abençoando a tua irmandade. Eu estou abençoando os meus irmãos. Eu estou abençoando, ó Pai, desde o visitante até alguém que já é antigo de obra, que já é antigo na fé. Deus, Ele não te deixará, Ele não te desamparará, estará contigo até a consumação dos séculos. E no próprio livro de Apocalipse escrito está: o Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. E eu confio nisso, Pai. Deus está lhe dando renovo, cristão. Deus está te levantando. Deus está lhe dando um novo sentido. Deus está lhe dando uma nova disposição. Deus está lhe dando vigor. Deus está lhe dando vida, uma vida com abundância. Pai, eu ministro a vitória. Esta tua tribulação, ela tem um fim, cristão. Esta tribulação, ela terá um fim, e a mão de Deus é poderosa para dar um basta nisso hoje, em nome de Jesus. Eu louvarei ao Senhor. Toda a igreja, eu louvarei. Eu louvarei ao Senhor, glória, na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Oh, glória a Deus. Ele é Deus. Oh, glória. Diga, eu louvarei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Pai, pois na fé do nome de Jesus eu ministro a vitória para os teus servos. Eu tenho fé, ó Deus, que este culto terminará com missão positiva, com saldo positivo, porque esses meus irmãos que estavam em tribulação receberam o revestimento celestial, receberam reforço celestial, e essa tribulação terá um fim. Que o Senhor te abençoe. Persevere até o fim, como nós estudamos. Até o fim. Não se entregue. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se ainda não aceitou a Jesus, pois dê esse passo de vitória. Se ainda não passou pelas águas do batismo, pois passe. Alcance a vida de cada um desses, Pai, no nome de Jesus. E a igreja diga glória a Deus. Obreiro mulher, abrace as irmãs. Obreiro homem, abrace os irmãos. Voltando para o lugar e aplaudindo a Jesus. O refrão: eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Deus te abençoe, viu? Essa tribulação, ela não durará para sempre. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Ele é Rei. Que Deus fale ao nosso coração.
Nós temos que receber a vitória do Senhor hoje, todo santo dia que o Senhor nos permitir viver. Persevere. O Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que o pecado nos afasta de Deus. Deus dá uma oportunidade dela escrever uma nova história. Jesus tem muito para nos ensinar. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Levanta a mão, os olhos para o céu e diga: que o Senhor me defenda. Oh Deus poderoso, Tu és bom. Receba essa palavra de Jesus hoje. Jesus sabe o que deve fazer. Confie em Jesus. E todos digam graças a Deus.